Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria poder partilhar com vocês sobre mais este tema dentro do primeiro congresso online sobre patrística, promovido pelo CERN, o Centro de Estudos de Renovação no Espírito. Queremos meditar neste momento sobre São João Crisóstomo e a cultura de Pentecostes. São João Crisóstomo, esse santo e doutor da Igreja, um dos padres, talvez um dos maiores pregadores, se não o maior pregador da história depois dos apóstolos. Desbravador, um homem que vibra com a pregação, um homem que ensina, que exorta, que corrige, que ama, que é pastor. E ele certamente vai nos ajudar hoje a compreender um pouco mais sobre a cultura de Pentecostes. É importante dizer que a expressão cultura de Pentecostes, ela não vem de São João Crisóstomo. O que nós queremos aqui é fazer uma relação entre alguns dos ensinamentos de São João Crisóstomo e a cultura de Pentecostes. Como todos devem saber, a cultura de Pentecostes, a expressão cultura de Pentecostes, ela é mais recente, ela foi utilizada por São João Paulo II, que, aliás, se ainda pudéssemos chamar alguns santos de padres da Igreja, da patrística, se hoje nos fosse permitido isso, deveríamos certamente incluir São João Paulo II como um dos padres da Igreja, por conta da sua profundidade de textos, da sua espiritualidade, da sua teologia extraordinária. Ele certamente seria um dos novos padres da Igreja. E foi ele que, dirigindo-se à renovação carismática da Itália, o Rinnovamento nello Spirito, ele dirigiu uma frase belíssima em março, se eu não me engano, isso mesmo, em 14 de março de 2002, uma frase que ecoa até hoje na renovação carismática do mundo inteiro. Vocês devem se recordar quando ele disse: "No nosso tempo ávido de esperança, fazei com que o Espírito Santo seja conhecido e amado. E assim ajudareis a fazer com que tome forma aquela cultura de Pentecostes, a única que pode fecundar a civilização do amor e da convivência entre os povos." E essa frase, quando fala, a gente se arrepia de lembrar com que vibração que ele dizia sobre cultura de Pentecostes e a civilização do amor. Eu tive a possibilidade, durante o tempo em que estive fazendo a graduação em teologia, aqui em São Paulo, na Universidade dos Salesianos, de refletir sobre a cultura de Pentecostes e a civilização do amor, que, aliás, foi publicado pela RCC Brasil. O nosso trabalho acabou se transformando em um livro. E ali, naquele material, eu me recordo de uma definição que a gente deu, que era exatamente assim: a cultura de Pentecostes não depende, a priori, de um conjunto de normas ou pressupostos teóricos. Ela é, antes, resultado de uma presença ativa do Espírito na vida de fiéis que se deixam por ele possuir e conduzir, e que, por isso, testemunham o amor, com parresia, essa palavra é importante, e alegria evangélica na vida cotidiana e em suas múltiplas relações. Essa expressão cultura de Pentecostes, e eu pude refletir um pouco sobre isso, quero retomar aqui para vocês, antes de falar de São João Crisóstomo, é importante dizer o seguinte, que é a experiência do Espírito, a experiência pessoal do Espírito, que é a base da cultura de Pentecostes. Não se trata aqui de pressupostos teóricos, de estruturas, pode até resultar em novas estruturas, mas a base da cultura de Pentecostes é a experiência do Espírito. A cultura de Pentecostes é consequência da vida no Espírito. E é interessante quando a gente olha para os primeiros cristãos que forjaram, na sociedade deles, um novo modo de vida. E quando a gente está falando de cultura de Pentecostes, e é importante colocar esses pressupostos agora, porque São João Crisóstomo trabalha essa dimensão da vida no Espírito exatamente neste contexto.
Eu dizia, os cristãos forjaram um novo modo de viver. Na própria, por exemplo, na relação com Deus, no Espírito, porque eles tinham como judeus, esta consciência do Deus que é criador, do Deus que dirige todas as realidades criadas, mas esta dimensão de um relacionamento de intimidade foi dada pelo Espírito, né? O nosso Senhor trouxe todo o ensinamento e depois, ao derramar o Espírito no dia de Pentecostes, aquela vida de intimidade se torna também possível, de modo pleno, por conta do derramamento do Espírito Santo. Mas também foi essa experiência do Espírito na vida dos cristãos, dos primeiros ali da comunidade primitiva, que tornou para eles também, deu a eles a possibilidade de uma inter-relação no campo humano, social e político, porque todo o trabalho, todo o relacionamento, toda a ação que eles vão ter daí para frente se dá a partir daquela experiência que eles experimentavam no interior de si mesmo. Então, o outro agora é não só alguém distante, mas faz parte de um corpo, né, de uma comunidade, de uma sociedade que não pode ser deixada de lado, que não pode ser desconsiderada. Eu lembro que refletia também naquele tema da cultura de Pentecostes, no livro que a gente pôde produzir. A gente falava sobre cultura de Pentecostes. Na verdade, aqueles primeiros cristãos, eles geraram um novo sistema de concepções, essa expressão é importante. Um novo sistema de concepções a respeito do mundo, que aliás nós recebemos como uma herança, nós temos como herança hoje aquilo que os primeiros cristãos viveram a partir da vida, da experiência no Espírito. E eu estou falando do quê? Por exemplo, a concepção do amor, que sempre os homens tiveram, mas o amor que era para ser dado a Deus, então todos esses tinham, os judeus sobretudo, essa dimensão de precisavam amar a Deus. Mas o que o cristianismo e sobretudo a experiência do Espírito trouxe a eles? Que não era só o amar a Deus, mas que era preciso também amar ao próximo, e aí ainda mais, não só ao próximo, mas era preciso amar o pecador, que aí já começou a ficar mais complicado, mas o Espírito ainda chegou a exigir que não fosse só ao pecador, mas que fosse ao próprio inimigo. Quer dizer, a concepção de amor chega ao ponto de aquele que recebeu o Espírito deve amar a Deus, ao próximo, ao pecador e até mesmo ao inimigo, aquele que te persegue, aquele que trabalha contra você. Veja que esse é um conjunto de concepções nova, que está moldando um modo novo de estar, de conviver na sociedade. O próprio status, né, que alguns tinham e que havia as diferenças, como há hoje as diferenças de níveis, de classes. Não, aquele que recebeu o Espírito de Deus já não faz caso de status, de cargos, de títulos, porque há um novo sistema, uma nova concepção de viver em sociedade e nós nos tornamos fraternos, né, irmãos, e fomos agora nivelados a partir dessa concepção do Espírito de que somos todos irmãos, nós somos a eclésia, nós somos o corpo de Cristo, todos membros de um mesmo corpo onde só Cristo é a cabeça. Então toda aquela questão do status, a própria questão da idolatria, de ter muitos deuses, como temos hoje na sociedade, deuses de todos os tipos, a cultura de Pentecostes, aquela experiência do Espírito fez com que eles renunciassem a qualquer outra forma de ídolos, de deuses, e passou realmente a adorar e servir o único Deus. Nem o imperador, nem o dinheiro, São João Crisóstomo vai falar disso, nada, absolutamente nada pode ocupar o espaço de Deus. E eu estou colocando aqui essas questões porque elas são pressupostos fundamentais para se falar de cultura de Pentecostes. A vida no Espírito, é importante que a gente mencione aqui, ela possui muitas dimensões, muitas características. A própria cultura de Pentecostes, a gente pode dizer, ela tem muitas características, pelo menos duas delas, eu gosto sempre de mencionar, que é a dimensão espiritual da cultura de Pentecostes
e a dimensão social da cultura de Pentecostes. Sabemos que é esta realidade da vida no Espírito, ou seja, da dimensão espiritual, que é a base da cultura de Pentecostes, mas há uma dimensão que complementa esta realidade, que é a dimensão social, da convivência social, do relacionamento com o outro, né, da vida em sociedade. Um pouco disso eu pude viver no meu mestrado, quando eu fui fazer o mestrado em teologia, e que eu refleti exatamente sobre esse tema, né? A vida no Espírito e compromisso social em São João Crisóstomo, uma análise a partir das homilias sobre a carta aos Romanos, capítulo 8, e a gente pôde fazer uma reflexão sobre esse tema. E é exatamente aqui que eu quero falar com vocês sobre São João Crisóstomo. Por quê? Porque São João Crisóstomo vai nos ajudar a compreender esta realidade. São João Crisóstomo é um dos padres mais fecundos, né, que mais produziram texto na história da igreja. Eu tenho aqui algumas notas. Por exemplo, ele chegou para nós, dos seus escritos, 17 tratados, mais de 700 homilias. Homilias, inclusive, baseadas versículos por versículos, comentários do Evangelho de Mateus, das cartas de Paulo, né, a carta aos Romanos, que eu vou falar com vocês aqui hoje, aos Coríntios, aos Efésios, aos Hebreus, fora outras 241 cartas que ele escreveu para as mais diversas pessoas e sobre os mais diversos temas. Nós estamos realmente diante de alguém que produziu muito, né? Além do seu trabalho pastoral, como bispo de Constantinopla, todo o seu trabalho em Antioquia e depois em Constantinopla. Ele fez essa produção, esse trabalho extraordinário de fazer chegar até nós, né, para a história da igreja, chegando até nós, esse material riquíssimo. Um deles, que é esse que eu quero partilhar com vocês hoje, para a gente poder fazer essa relação entre São João Crisóstomo e a cultura de Pentecostes. Eu estou partindo aqui também da dissertação de mestrado, que eu me recordo são 3 homilias, especificamente, que São João Crisóstomo faz sobre a carta aos Romanos, capítulo 8, e que ele trata de assuntos que realmente entram assim, de cheio, a gente pode dizer, no tema da cultura de Pentecostes. Por exemplo, São João Crisóstomo tinha uma preocupação da coerência entre o pensamento que é expresso às vezes nas palavras, nos discursos, nas pregações, ele que pregou tanto, mas ele sempre se preocupou entre esse discurso, entre a fala e o comportamento, entre a existência, a coerência entre o que se fala e o que se vive, que tem que ser realmente falado. Na cultura de Pentecostes não tem como nós deixarmos de lado esse assunto. Cultura de Pentecostes não é um discurso, não é um desenvolvimento de temas teológicos ou bíblicos, mas distantes da realidade do dia a dia. Não. São João Crisóstomo deixa muito claro, e a vida dele é assim, um discurso coerente com a sua prática, e a gente vai ver alguns pontos específicos. O conhecimento da verdade e retidão na vida caminham juntas, ele vai dizer. Eu preciso conhecer a verdade revelada pelo Espírito, mas ao mesmo tempo, eu preciso colocar na minha vida a prática dessa verdade conhecida, dessa verdade que foi revelada. Ou seja, eu preciso traduzir em prática as exigências morais e espirituais que a fé me apresenta. E São João Crisóstomo trabalha isso de modo extraordinário e sem receio, né? Sem medo. Ele diz, aquele que recebeu o Espírito de Cristo passa a viver, a ter um novo modo de viver, tanto na igreja quanto na sociedade. Aliás, sobre isso é interessante uma fala em relação, para vocês verem a seriedade com que ele levava isso, dentro da própria igreja. Porque às vezes a gente fala de cultura de Pentecostes e de mudança de uma sociedade, mas para São João Crisóstomo a mudança da sociedade passa primeiro pela mudança pessoal e depois pela mudança da própria igreja. Mudança que eu estou dizendo aqui é de encarnação da verdade que o Senhor ensina dentro da própria igreja. A gente não pode discursar, pregar,
exigir a mudança de uma sociedade inteira, de uma cultura inteira, sendo que as nossas próprias realidades eclesiásticas, elas acabam não mudando. E olha que interessante esse texto de São João Crisóstomo sobre essa mudança que ele queria ver dentro da igreja. João Crisóstomo, assim que chegou a Constantinopla, começou destemidamente a reformar sua diocese segundo as normas do Evangelho. Reduziu a corte episcopal a uma vida singela. Quando necessário, vendia seus próprios bens e os bens da igreja em favor dos pobres, enfermos e peregrinos. Com o auxílio de mulheres da nobreza, como Olímpia, reorganizou o sistema de diaconisas e viúvas, advertiu o clero diocesano a levar uma vida exemplar, vejam isso, e tentou enquadrar os monges em sua jurisdição episcopal. Mas, sobretudo, anunciou publicamente em suas pregações os princípios básicos da vida cristã, mesmo quando com isso fosse obrigado a criticar membros da casa imperial, ou como já o fizeram em Antioquia, o desleixo na frequência à igreja por causa dos jogos circenses extremamente populares. Consegue perceber isso? Ele reorganizou a questão da igreja, os abusos que tinha, né, a vida muito confortável, a riqueza que às vezes alguns bispos queriam viver, e ele como o grande líder de Constantinopla, ele não admitia isso no meio do clero que tivessem facilidades. Não, a vida tem que ser simples, tem que ser singela, porque do contrário seríamos incoerentes com o Evangelho. Mas quando precisava falar também em relação ao imperador, e lembra que naquele tempo era o imperador quem escolhia, quem admitia o patriarca ali de Constantinopla. Mas mesmo em relação àquele que tinha escolhido a ele não temia em denunciar, em apresentar os erros que aconteciam na casa imperial. E nós estamos falando deste homem que era coerente com o seu discurso, né? Não falava só para os outros, falava também e sobretudo para os de dentro da própria casa. São João Crisóstomo também vai falar a respeito da vida no Espírito e a vida em Deus, sobretudo a partir de Romanos capítulo 8, é o que eu quero partilhar com vocês aqui nessa segunda parte da nossa reflexão. Para São João Crisóstomo, viver no Espírito significa viver a lei do Espírito. Lembra que São Paulo fala isso, né? Que a lei do Espírito, ela é contrária à lei da carne. E ele diz o seguinte, que a lei do Espírito ultrapassa a lei dos homens, a letra. Que nós, que vivemos no Espírito, podemos viver, segundo o ensinamento do próprio apóstolo Paulo, podemos e devemos viver acima da norma, acima da letra. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E é interessante o seguinte, que a lei antiga é espiritual. São João Crisóstomo diz, sim, ela é espiritual, a lei é espiritual. Mas a nova lei, a lei do Espírito, é o próprio Espírito. Uma é espiritual, a outra é o próprio Espírito. A lei espiritual, ele vai dizer, ela revela o pecado, por exemplo. Ela é capaz de mostrar para nós o pecado. Mas a lei do Espírito, ela liberta do pecado, porque a lei do Espírito é o próprio Espírito. Uma apenas mostra, uma apenas dá consciência, uma apenas mostra para nós que a gente está diante do erro. Mas a lei do Espírito, ou seja, aquele que recebeu o Espírito de Cristo, pode ser livre, liberto do pecado, do erro, que aquela lei antiga só mostrava. Então é este homem que nós estamos falando, é deste homem que a gente tem por referência o que deve ser uma cultura de Pentecostes. Ele diz que ao ser batizados, ou seja, ao receber o Espírito de Cristo, nós recebemos, conforme o ensinamento da igreja, as vestes novas. E olha que comparação bonita, ele fazia essa comparação entre a lei, entre as vestes recebidas pelos cristãos no batismo, as novas vestes, com as vestes daqueles que usavam as suas vestimentas, as suas roupas, para exercer os cargos imperiais. E olha que texto extraordinário que ele põe. Ele diz assim,
eles, né, aqueles que usam os cargos imperiais, as vestes que representam esses cargos imperiais, eles usam na roupa que vestem a marca das imagens imperiais e são, por isso, respeitáveis aos olhos de todos. Com mais forte razão é justo que aqueles que têm Cristo, não representado nas vestes, mas para sempre na alma e com Cristo, o Pai e a presença do Espírito Santo deem provas de firme segurança e mostrem a todos, pela exatidão do comportamento e pela vigilância de vida, que trazem a imagem real. Que não haja mesmo nenhuma conversação terrena, fútil e inútil, pois escolhemos doravante uma vida nova inteiramente diferente. Convém, ele diz, agir em conformidade com esta vida a fim de não nos tornarmos indignos dela. Vocês conseguem perceber isso? Que aquele que é revestido de Cristo, do Espírito de Cristo, agora não só exteriormente, mas ele diz internamente na alma, esses vão precisar dar testemunho, esses vão precisar ser reconhecidos por esta nova veste, né, que está impregnada na sua própria vida, na sua própria essência. É este que fará com que a cultura se transforme. É este que recebeu o Espírito de Cristo que vai impregnar a realidade temporal onde vive de um modelo novo de vida, de um novo comportamento. É assim que São João Crisóstomo vai relacionar esta vida nova no Espírito com uma presença efetiva na sociedade. Ele diz que a vida verdadeira, embora seja de caráter gratuito, né, ou seja, é graça, né, é uma graça imerecida, ela vai exigir do homem, primeiro, o acolhimento da graça e sua manutenção durante a vida. Não só o acolhimento da graça do Espírito, seja sacramental no batismo, seja por essa experiência de batismo no Espírito Santo que nós mencionamos na renovação, mas nós não podemos imaginar o contrário. A vida verdadeira é primeiro o acolhimento da graça, mas não só isso, mas também a sua manutenção durante toda a vida. Ele vai falar isso quando ele comenta sobre a inabitação do Espírito, que significa o seguinte: quando o Espírito habita em nós, quando o Espírito penetra a nossa vida, já não se trata de uma experiência única, estática, mas que essa experiência ela precisa ir se renovando. Ele diz assim, que não é uma garantia jurídica. Ou seja, a experiência do Espírito não garante que você vai ser um homem novo. Ela inicia um caminho novo e você vai precisar viver durante o restante da sua vida como alguém batizado no Espírito e buscando novas efusões desta graça, né? Como São Tomás de Aquino vai dizer, para cada nova missão, para cada nova realidade que você se depara, uma nova vinda do Espírito, uma nova manifestação, uma nova efusão do Espírito, porque aquela presença inicial, de fato é isso, é um start, é um desabrochar, ele te impulsiona, ele te tira daquele sono e te lança na possibilidade de uma vida nova. Agora isso não significa que você e eu não vamos precisar de uma continuidade dessa graça. Mais que isso, quando se experimenta esta presença da inabitação do Espírito, já não há mais necessidade de apego às coisas terrenas. E isso é fundamental para a cultura de Pentecostes. Aquele que está querendo viver uma cultura nova, que é a cultura do Espírito, já não pode mais permanecer apegado às coisas terrenas. Em outras palavras, é preciso crucificar o nosso corpo, o nosso prazer, a busca pela riqueza, a busca pelo conhecimento desnecessário e ficar com aquilo que o Espírito está revelando. É interessante como que São João Crisóstomo vai trabalhando toda essa temática da cultura de Pentecostes. Ele diz o seguinte, que quando nós recebemos o Espírito nos leva a viver no mundo. Ele não nos tira necessariamente já do mundo, mas ele retira o mundo de dentro de nós. E embora presente no mundo, nós, repletos desta graça, podemos manifestar esse poder do Espírito na realidade
temporal. E tudo isso a partir desse homem novo. Olha que texto belíssimo que ele coloca a respeito desta dinâmica do Espírito. Ele diz assim: a sala do cenáculo, né, aquele lugar onde recebe-se o Espírito, significa muito mais que o monte que Moisés subiu para receber as tábuas da lei. Depois que receberam o Espírito Santo na sala de cima, onde estavam reunidos, os apóstolos não desceram dali levando em suas mãos, como Moisés, tábuas de pedra. Olha, está em negrito aí. Mas levavam em sua alma o Espírito Santo. E dali saía o tesouro e brotava a fonte de seus ensinamentos, de seus dons e de seus bens. Deste modo, deram a volta ao mundo. Eram como livros vivos e leis vivas pela graça. Eles conquistaram deste modo aqueles 3.000 ouvintes, assim também os 5.000, assim finalmente a todos os povos da orbe, né, da cidade, pois pela boca deles Deus falava a quem quer que deles se aproximasse. Consegue perceber isso? Que é na vida dos apóstolos que se concretiza os fundamentos da cultura de Pentecostes. Por que que eles vão mudar a realidade deles? Por que que eles vão conseguir mexer nas estruturas do mundo, daquele período e depois, consequentemente, de toda a história da igreja? Não é porque eles tinham grandes teorias políticas, não é porque eles tinham grandes organizações, estruturas, investimentos, não é porque tinham grandes teses. Não. É porque na alma deles, ao receber o Espírito de Pentecostes, eles foram impregnados de uma força que os tornou pessoas novas. E aí a coragem profética, aquela parresia, né, a ousadia do anúncio, a perda do medo de enfrentar a realidade do cotidiano, é que fazia com que eles fossem à frente. A cultura de Pentecostes, irmão, irmã, não será consequência de apenas um remodelamento das estruturas da nossa sociedade. Essas coisas precisam acontecer certamente. Mas a cultura de Pentecostes é consequência desta vida nova que o Espírito plenifica cada um daqueles que se abrem, cada um daqueles que se deixam por ele tocar. E é interessante que, lembra, o próprio texto de Romanos vai dizer: a criação aguarda ansiosamente, aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus que receberam o Espírito de Deus, que se tornaram filhos exatamente porque receberam o mesmo Espírito do Filho. E o mundo do nosso tempo, especialmente, aguarda ansiosamente numa expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Por que que a nossa cultura está desordenada? Por que que as coisas vão se perdendo, desculpa a expressão, se descambando, né? Porque exatamente os filhos de Deus não estão se manifestando para mudar esta realidade. Mas eu repito, não mudar somente estruturas. Mudar a partir da mudança de si mesmo que o Espírito realiza. Esses filhos, esses homens novos, mulheres novas, precisam ser tão novos ao ponto de influenciar os que estão ao seu redor. E é assim que São João Crisóstomo diz sobre esse novo modo de viver a partir da inabitação do Espírito. Olha que interessante, tem aqui algumas anotações que eu gostaria de citar para vocês. Ele diz o seguinte, que os cristãos rejeitam, depois da habitação do Espírito, eles rejeitam os padrões mundanos. Padrões mundanos como a injustiça, a cobiça, a vanglória, a impureza, o roubo, a mentira e tantas outras imundícies que mancham o homem, que precipitam no inferno e o roubam dos bens futuros. Quando uma pessoa passa pela experiência do Espírito, ela entra em uma nova forma de vida, são novos padrões. Aqueles padrões mundanos são deixados para trás. Ele cita aqui a carta aos Efésios, quando Paulo diz: não andeis mais como andam os demais gentios, na futilidade de seus pensamentos, com o entendimento entenebrecido,
alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela sua dureza de corações. Vós, porém, não aprendestes assim de Cristo, se realmente o ouvistes, e como é verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganadoras, e a renovar-vos pela transformação da vossa mente. Revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus na justiça e na santidade e na verdade. Lembra? É isso a expressão de Paulo, é essa a expressão de Paulo, e é assim que São João Crisóstomo vai dizer: há um novo estilo de vida para aquele que recebeu o Espírito de Cristo. Não é possível, irmão, irmã, que aquele que recebeu o Espírito de Cristo, e sobretudo para São João Crisóstomo, isso é um absurdo, como que você que recebeu, ele vai dizer para aquelas assembleias que lotavam auditórios e a sua igreja em Constantinopla, como é possível que vocês tenham recebido o Espírito de Cristo e permanecem fazendo a mesma coisa? E não se atentam para a mudança de comportamento, porque, interessante, ele diz, quando eu estava para entrar aqui na nossa catedral, eu encontrei os pobres ali fora. Como é possível que homens e mulheres como vocês, cheias de Deus, cheias do Espírito de Deus, ainda permita que tantas realidades assim permaneçam em nosso tempo? Ele não conseguia entender como poderia a pessoa dormir tranquilamente enquanto ali na praça, na frente da igreja, aquela multidão de pessoas ainda permanecia na indigência. Sim, pobres, ele sabia, sempre vão ter, mas não é possível que cada vez se multipliquem mais e os cristãos de seu tempo, e a gente pode dizer também do nosso tempo, estejam alheios a esta realidade. Em um desses discursos, conta a história que as pessoas aplaudiam, como hoje nos grandes encontros, né, que fazemos, quando um pregador fala forte, todo mundo aplaude. E São João Crisóstomo dizia: vocês não deveriam estar aplaudindo, vocês deveriam estar chorando os vossos pecados, porque a palavra está revelando que vocês deveriam mudar de comportamento. É este São João Crisóstomo. O comportamento do cristão não pode ser mais o mesmo. Queria colocar aqui para vocês um texto muito conhecido da carta a Diogneto, que retrata mais ou menos essa mesma ideia que depois São João Crisóstomo, 2 séculos depois, 2 séculos depois, ele vai dizer, olha o que estava escrito nesta carta a Diogneto: os cristãos de fato não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, em guetos, né? Nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Vivem em cidades gregas e bárbaras, ou seja, os cristãos estão no meio da sociedade mesmo, eles não se isolaram, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, olha aí a enculturação verdadeira, né? Quanto à roupa, ao alimento e ao resto. Testemunham um modo de vida social admirável, presta atenção nisso, e sem dúvida paradoxal. Escuta, casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem na carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, desse modo, lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos, carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Vocês conseguem ver a dimensão disso? São João Crisóstomo é alimentado por esse tipo de clareza que na carta de Diogneto, um outro autor, séculos antes havia escrito, mas São João Crisóstomo tem muito claro, muito preciso aí na sua consciência como que tem que ser o comportamento do cristão na sociedade. É um testemunho paradoxal. Estamos no mundo, mas o nosso comportamento, ele é de filhos e filhas de Deus que receberam o Espírito de Deus.
Por fim, na dimensão social, São João Crisóstomo faz uma avaliação muito interessante. Como que é a sociedade de sua época? A sociedade de sua época estava assim dividida, olha só. 8/10 de classe média, 1/10 de grandes ricos e 1/10 de pobres extremos. A distância entre a extrema riqueza e a extrema miséria era enorme. Parece um quadro muito semelhante ao que vivemos hoje, com uma diferença de que aumenta o número de pessoas pobres. Uma pequena parcela detém todo o poder econômico e uma grande parcela ainda sofre as consequências desse tipo de desigualdade econômica que ainda temos na nossa realidade de país. A questão é, o que São João Crisóstomo dizia? Primeiro, para São João Crisóstomo, se nós temos o Espírito de Cristo, então nós temos que viver como Cristo. Por isso, ele alertava para a questão da ilusão que pode acontecer em relação à riqueza. Aliás, eu quero nesses últimos minutos falar exatamente sobre esse aspecto. Porque isso nos toca muito. Nós queremos uma cultura de Pentecostes. Nós queremos ensinar para as pessoas que esse mundo precisa ser diferente. Mas parece que muitos de nós não estamos dispostos a abrir mão dos nossos apegos, das nossas honras, das riquezas possíveis. Como que São João Crisóstomo vê tudo isso? Dá uma olhada nisso aqui. O que ultrapassa a necessidade, ele vai dizer, é supérfluo e inútil. Calce um par de sapatos maiores que os pés e você não os suportará, porque lhe dificultam caminhar. Assim, uma casa maior do que o necessário lhe dificulta a marcha para o céu. Você quer edificar casas esplêndidas e grandes? Não me oponho, mas não o faça sobre a terra. Edifique-as no céu, para que possa acolher também a outros. Tais casas jamais serão destruídas. Por que esta loucura, ele pergunta, pelo que foge de nós e fica aqui embaixo? Nada mais enganador do que a riqueza. Hoje com você e amanhã contra você. Irmão, irmã, São João Crisóstomo, ele tem uma clareza sobre isso. Ele dizia, não adianta você querer acumular tesouros. Aliás, é São Paulo quem diz isso, ele só reproduz, né? Não acumule tesouros sobre essa terra. Nós não teremos uma cultura de Pentecostes se continuarmos nesta busca desenfreada de cristãos ainda, que mesmo depois de ter recebido o Espírito de Cristo, não entendeu que aquilo que ele recebeu é e deve servir exatamente para a salvação dos filhos de Deus. Você consegue compreender que esse apego à riqueza, ele é sempre um problema? Dentro de uma cultura nova, onde tantas desigualdades ainda continuam, é hora exatamente de pregar uma cultura de Pentecostes, nessa dimensão social, mas que não adianta aqui a gente falar de novas estruturas políticas, de novas organizações, se em cada um de nós ainda tiver e mantiver esse desejo, essa busca louca, desenfreada pelo acúmulo de riquezas. Quem serão os protagonistas da cultura de Pentecostes? Serão aqueles que já não têm mais apego às coisas deste mundo. E a experiência do batismo no Espírito Santo é para nos desapegar exatamente dessas coisas que o mundo nos impregnou. A água derramada do lado aberto de Cristo, junto com o sangue, deve nos purificar destes apegos, né, destas realidades que não nos servem para nada. Eu fico escutando muita gente falando de cultura de Pentecostes, mas parece sempre algo alheio a ela mesma. Se eu, protagonista da cultura de Pentecostes, batizado no Espírito Santo, tendo recebido o Espírito de Cristo, não mudar o meu comportamento e não me desapegar das riquezas e das honras deste mundo,
o meu discurso se tornará simplesmente uma filosofia vazia, uma teoria que não alcançará as almas, coisa que deixaria São João Crisóstomo assustado, porque é uma grande incoerência falar sobre isso e não viver desta forma. São João Crisóstomo não tinha medo e ele falava tudo isso aos próprios clérigos. Só esse último texto para a gente concluir. Olha o que ele dizia para os próprios bispos e sacerdotes. Agora, nossos bispos andam mais metidos em preocupações que os guardiões, os administradores e os comerciantes. Sua preocupação única deveria ser as vossas almas e vossos interesses. E agora quebram a cabeça pelos mesmos assuntos que os arrecadadores, os agentes fiscais, os contadores e os comerciantes. Os sacerdotes de Deus estão dependentes da colheita e do comércio, dos negócios de compra e venda. Daí o enorme descuido pelas Escrituras, a tibieza de nossas orações e a negligência em tudo mais, pois não é possível dedicar-se a ambas as coisas com o devido empenho. Vocês conseguem perceber isso, né? Que ele exortava os sacerdotes e os bispos de sua época para que cuidassem das almas e da salvação do povo. Mas aqueles homens do clero estavam perdidos nas coisas temporais. Não muito diferente acontece com alguns de hoje, tanto clérigos quanto leigos. Sobretudo, São João Crisóstomo exortava os clérigos: cuidem da salvação da alma de vocês e do povo que vos foi confiado. E aos leigos, ele dizia: não gastem o tempo de vocês com os jogos circenses, não gastem o tempo de vocês nas coisas temporais, não percam a oportunidade de ajudar a transformar essa realidade, não sejam contaminados pelas coisas deste mundo temporal. Esteja ali para transformar, para fecundar esta realidade temporal de vocês. E é assim que eu quero concluir a cultura de Pentecostes, segundo uma perspectiva, uma leitura que fazemos de São João Crisóstomo, não é nada mais, nada menos do que receber a graça do Espírito e tornar-se uma pessoa nova. Obedecer à lei do Espírito aonde nós vivemos, na família, em casa, no trabalho, na política, na sociedade de um modo geral. Agir e viver na verdade, ser coerente entre o que fala e o que faz. E entregar a própria vida, se necessário, por uma civilização do amor. Para São João Crisóstomo, a vida nova possui implicações que vão para além de uma experiência subjetiva da fé. O que se recebe no interior de nós mesmos deve ser traduzido em um comportamento social, seja em casa, na família, no trabalho, na faculdade, na igreja, nos relacionamentos. O que eu recebi aqui dentro tem que se traduzir em um comportamento que ajuda a influenciar a mudança de toda a nossa cultura, de toda a nossa realidade. E é assim que nós pedimos ao Espírito Santo, por intercessão de São João Crisóstomo, que a gente consiga, tendo recebido o Espírito de Cristo, a gente consiga ser fiel, coerente com esta graça imerecida e manter-nos fiéis para que nosso tempo, essa civilização se transforme realmente em um lugar melhor, em um lugar mais digno para os nossos filhos, netos e aqueles que virão depois poderem ter possibilidade de conhecer a Cristo, ao seu Evangelho e terem uma vida melhor, uma vida mais digna. O paraíso é na eternidade. O paraíso é junto de Deus. Mas nós, como protagonistas da cultura de Pentecostes, devemos fazer deste tempo, do nosso mundo, da nossa realidade social, um lugar com mais condições das pessoas se amarem, se respeitarem e conhecerem a Deus.
Que Deus nos abençoe por intercessão de São João Crisóstomo. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.